Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Eu sou Eduardo Salai, aqui você tem vídeo todos os dias às 11 horas e às 8 horas da noite. Deixa o seu like aí embaixo já, já faz seu comentário, já se inscreve no canal se você não está inscrito. Não se esqueça de verificar se você está inscrito. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os livros da doutrina espírita. Vocês têm me pedido muito para indicar livros, tá? Mas eu vou falar uma coisa que parece besta, mas é muito importante. Para a gente entrar mesmo na doutrina espírita, você precisa conhecer bem o Livro dos Espíritos e o Evangelho no Lar, certo? Você pode também ler livros, por exemplo, Violeta Janela, que é ótimo. Os livros de André Luiz são um pouco mais difíceis, mas são ótimos também. Há 2000 anos, do Emmanuel, são ótimos, mas a base tem que ser essa. E eu diria mais, não só para os espíritas, para todos, porque no futuro, vou falar para vocês o que vai acontecer. Eu faço alguns vídeos que falam sobre isso, né? A ciência que já está entendendo o corpo espiritual, né? Já está entendendo a outra dimensão, que seria a dimensão espiritual. Por exemplo, os novos teóricos, os físicos teóricos, falam já sobre o entrelaçamento quântico, falam já sobre a teoria das cordas, sobre outra dimensão perto de nós, né? A biologia, a química, tenta entender como que a vida iniciou, somente com os poucos aminoácidos, como se tornou células. Então, com o tempo, o espiritismo vai acabar, vamos dizer, sendo aceito pela nossa ciência humana, que eu vou falar a verdade. Eu sei que às vezes tem gente que não gosta, mas eu tenho que falar a verdade, né? Não tem jeito. A nossa ciência humana, perto do que eu ouço dos espíritos, perto do que eu vejo em outros planetas, é ridícula para eles, é ridícula. É tipo o básico do básico, entendeu? É até interessante. Outro dia o espírito até me mostrou uma coisa. Ele falou, olha essa bula desse remédio. Eu comecei a ler a bula e ele estava falando assim, eles acham, né, que o efeito funciona dessa forma. Que a ação do remédio funciona dessa forma. Quer dizer que... Aí ele falou para mim, é tão básico a ciência que hoje em dia a humanidade tem, que eles não sabem exatamente como o corpo humano funciona, né? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, com o tempo, essa ciência vai avançar, e ela avançando, ela vai começar a concluir, por exemplo, que as coisas do espiritismo estão corretas. Se você pega um livro dos espíritos, você não acha nada na ciência que refuta até hoje. Faz 200 anos que existe esse livro. Então foi isso que eu pensei quando eu conheci o espiritismo. Os caras falaram assim, não, porque tem um livro dos espíritos, que fala as verdades. Eu falei, dá esse livro aqui que eu vou achar um monte de besteira nele. Até hoje eu estou procurando, não achei nenhuma. Então, além disso, nós sabemos, por exemplo, que Chico Xavier falou sobre água na lua, Chico Xavier falou sobre os órgãos de plástico, como coração e etc., as próteses, que na época que nem tinha isso. Nós sabemos, por exemplo, que no nosso lar, ele relata TVs de plasmas e de LEDs, não exatamente de plasma, mas na mesma tecnologia, que hoje, que naquela época, os Estados Unidos estavam iniciando a desenvolver aquele caixão gigante que depois veio a se tornar TV colorida, mas era uma coisa branca e preta, nada a ver. Nós sabemos, por exemplo, que o André Luiz tinha nos seus vários livros, falou muita coisa sobre a medicina, que depois a medicina veio realmente concluir, por exemplo, as funções da glândula pineal. Isso realmente é verdade, vocês podem pesquisar aí. Naquela época, acho que em 63, André Luiz falou sobre as funções da glândula pineal no organismo. E nessa época eles não tinham noção disso daí. A medicina tradicional não tinha noção disso. Só agora que eles realmente concluíram que aquilo estava certo. E aí existem cientistas estudando isso, certo? Então, vamos dizer assim, a ciência também não tem explicação para muitas coisas. Por exemplo, se Einstein, né, ele foi tão inteligente, porque ele foi uma mistura entre a inteligência do pai, a inteligência da mãe, a questão biológica, né, que são os ambos, a alimentação dele e o ambiente onde ele cresceu. Se ele foi tão inteligente, por que a gente não tem tanto Einstein hoje em dia? Que existem muito mais tecnologia, tanto para alimentação, como para ambiente, como para educação, melhores escolas. Não é nem para comparar uma escola hoje em dia, né, com uma escola na época do Einstein, que devia ser boa, mas muito básica em relação ao que a gente tem hoje, acompanhamento profissional, psicólogos, alimentação muito mais, de certa forma, entre aspas, equilibrada. Se quiser, você tem uma alimentação equilibrada, apesar de ter mais opções ruins.
Mas o que eu quero dizer assim, muitas coisas assim você não me explica, eu já falei bastante, muitas vezes aqui no nosso canal, por exemplo, sobre o Big Bang. É claro que o Big Bang aconteceu, é óbvio que ocorreu uma explosão, é claro que tudo aquilo ocorreu, por isso que as galáxias estão realmente se separando em alta velocidade, isso já foi comprovado pela ciência, os espíritos já confirmaram, mas quem é que causou o Big Bang? Então tudo precisa ter uma origem. Por exemplo, se eu quero comer uma pizza de atum, ou eu vou lá e faço a pizza, ou eu compro a pizza. Não tem como a pizza aparecer aqui do nada. Não existe nada que vai aparecer do nada. E a mesma coisa acontece com o universo. Então a gente vai voltando. Ah, quem criou o planeta Terra? Ah, uma explosão das estrelas. Ah, quem criou, né? Até chega uma hora que você para na singularidade, que eles falam, né? Aí tem uma história ridícula, uma história que se eu fosse o cara eu teria vergonha de falar essa história, que existia um átomo com tudo junto, que de repente, bum, explodiu e virou o Big Bang. Mas que história sem noção, absurdo. E quem criou esse átomo? Então vai chegar uma hora que obrigatoriamente vai se chegar no Criador, vai se chegar em Deus. Mesmo que o cara não queira, mesmo que o cara fale, eu sou ateu e não acredito em nada. Não tem como, até o ateu tem que acreditar em Deus, porque o Deus é o Criador. O problema é que eles misturam com Deus de outras religiões, tá? Mas existe um Criador e ele é a causa primária de todas as coisas. É isso que fala o Livro dos Espíritos. Fala, Deus é a causa primária. Antes não tinha nada, só existia Deus. Então, Deus, obrigatoriamente, ele tem que ser eterno e ter todas as qualidades. Ele é a causa primária. Mas é claro que eu estou falando esporadicamente de vários temas tudo junto, mas só para a gente ter uma base. Então, era para falar sobre os livros, né? Voltando agora no tópico dos livros, se você não entender bem o Livro dos Espíritos e o Livro do Evangelho, não adianta ficar partindo para outros livros. Você pode ler sim Violeta Janela, Nosso Lar, vários livros dessa editora aqui, Viva a Luz, que são muito bons. Alguns livros também, os da IDE, que ajuda a gente, sempre manda livro também aqui pro canal. Eu não sei se todos são do Espiritismo. São livros de histórias espirituais que é muito legal, sabe? Que você lê, você se interessa, você vai gostando, até aquele Exilados por Amor, que é maravilhoso. Não recomendo Robson Pinheiro, não recomendo Zíbia Gasparetto, não recomendo nenhum Gasparetto, porque eu percebo que são livros feitos para ganhar dinheiro. Então, obviamente, eu já falei sobre isso aqui, são livros que na minha concepção estão contaminados. Mas assim, tenta antes ler o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Pode ser difícil no começo? Pode ser. Mas com o tempo você vai pegando a manha. Tem aí no YouTube áudios livros, porque não existe mais direitos autorais, porque o autor já morreu há acho que mais de 70 anos. Então, qualquer um pode publicar, que eu tenho entendido isso, salvo engano, né? Mas você vai ver no YouTube, tem aí audiolivro, né? Eu ouço bastante o Evangelho, apesar de, graças a Deus, eu conhecer bem o livro, conhecer todos os textos, eu gosto de ouvir. Porque é como uma lembrança, né? Você lembra de novo daquilo que você já estudou. Então eu ouço, inclusive até falei com minha mãe hoje, falei, você tem que começar a ouvir o Evangelho, põe aí no YouTube, procura algum áudio que você goste do tipo e vai assistindo. Ela falou, eu estou ouvindo na sequência, ótimo. Então tanto o Livro dos Espíritos como o Evangelho são realmente a base do Espiritismo. É o que a gente tem que entender para ter uma boa vida. E eu estou gravando isso porque uma moça, né, a Érica, que nos auxilia aqui, que é administradora aqui do YouTube, do nosso canal, perguntou isso para mim hoje. Eu falei, o negócio é o seguinte, Érica, se você tem que ter esses dois livros, que são a base de tudo, o resto vai ajudar? Vai ajudar. Mas só com esses dois livros já dá para você chegar em espírito perfeito. Claro que, né, não assim, mas se dedicando muito. Mas se você seguir o que está nesses dois livros, é realmente a base. Então é isso que eu recomendo, pessoal. Eu vou colocar alguns vídeos aqui na bolinha, sei lá que lado que tá, para que vocês assistam também. Valeu e até a próxima.